intercede. Quando a gente vai interceder, a gente não põe a nossa vida, a gente se coloca no lugar do outro. Então a gente vai interceder pela vida do nosso irmão. Quando uma pessoa está enferma e pede oração para a gente, intercessão por nossas vidas pela enfermidade, mas a gente se coloca no lugar da pessoa como enferma, que a pessoa está sentindo, como está o momento. E assim, vários tipos de oração, porque quando a gente vai interceder, as irmãs veem lá que às vezes no grupo aparece, no nosso pouco, assim, as irmãs que colocam bastante pedido, as irmãs podem pôr pedido de oração lá sem dificuldade alguma, né? E no grupo nosso estadual, sempre tem muito pedido, irmãs, para o Brasil, na realidade, tem muitas pessoas com pedidos de oração. E quando a gente vai dobrar o joelho para orar para essas vidas, você se coloca no lugar da pessoa que você às vezes nem conhece. Eu orei por uma mãe lá do Mato Grosso, irmãs, que eu não tenho nem ideia como que ela é, quem é, mas, irmãos, com uma dificuldade muito grande com o filho enfermo. Daí você se coloca no lugar como mãe, você vai buscar a Deus como se estivesse buscando o seu próprio filho. Então, quando a gente vai interceder, a gente esquece de nós. Nós, como intercessoras do Senhor, irmãos, eu aprendi isso. Até antes de eu ter esse chamado que Deus me deu nas minhas mãos a fazer isso, irmãos, a gente orava pelas pessoas, mas não era dessa forma. A gente às vezes entendia de outras formas. Hoje, quando eu dobro meu joelho, eu consigo falar com Deus e pedir pela minha vida. Eu consigo orar pelas pessoas, e sempre as pessoas, mas, irmãs, enquanto você está buscando, olha que bonito que a irmã Leia disse pra gente no dia que ela fez uma reunião com a gente, né? Só as líderes, ela fez essa reunião para passar algumas diretrizes, né? Do trabalho. Ela nos disse desse jeito, assim, ó, nós temos um chamado, e dentro desse chamado Deus cuida de nós. E eu achei muito bonito para que ela falou isso, porque eu falei, realmente, porque a gente esquece da gente e a gente busca pelos outros. Só que dentro disso, você intercedendo pela vida dos outros, Deus não esqueceu de você, porque Deus sabe o que a gente precisa. E a gente sempre pensa assim, mas você sempre pensa assim, ó, você está buscando pela vida de alguém, mas tem alguém também que lembra de você na oração e está orando por você também. Sempre tem alguém que está lembrando de você falando assim, ó, Deus, vai lá de volta com a tua serva. Então sempre alguém está orando, então Deus sempre está cuidando, mas Deus não vai deixar de cuidar da gente porque a gente está buscando pelos outros. Pelo contrário, a gente está buscando pelo próximo, o Senhor está cuidando de cada uma de nós. Por isso que nós estamos aqui. Cada uma com as suas dificuldades, porque eu sei que tem irmãs que têm as suas dificuldades, seus problemas, passou por problemas difíceis, às vezes está até enfrentando, mas Deus está cuidando de cada detalhe. A gente tem um salgadinho no final para a gente comer e começar um pouquinho, tá? Irmãs, Jeremias 33:3, tá? As irmãs podem abrir aí. Na Bíblia das Irmãs. A irmã Úrsula, irmãs, vai distribuir um papelzinho para as irmãs. Só que as irmãs não vão abrir ele, tá? As irmãs vão deixar ele guardadinho. Põe ele aí no cantinho da sua Bíblia. Deixa ele guardadinho, a gente vai usar ele só no final, tá? Então as irmãs não abrem, tá? Tem um propósito assim de Deus, que Deus colocou no meu coração, mas desde da semana passada, e eu quero fazer conforme Deus colocou no meu coração, tá? Então as irmãs guardam ele aí, no final as irmãs vão abrir ele e a gente vai conversar a respeito aqui, eu vou mostrar para as irmãs o que eu quero fazer, tá bom? Jeremias 33:3. Som. Desliguei você aqui. Ela vai nos dizer assim, irmãs. É bem conhecida das irmãs, né? Eu creio. E ela vai dizer-nos assim, ó. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Somente esse versículo, tá, irmãs? Eu fiquei, irmãs, um mês buscando a Deus em oração para Deus me direcionar, para falar com as irmãs num tema, numa palavra. Pensei em várias palavras, pensei em falar em alguma coisa de mulheres, pensei em várias coisas, irmãs. Só que assim, não estava direcionado por Deus, porque eu falava assim, na hora que eu ia ler assim, parece que não era o que eu queria.
dia à tarde eu estava tomando café com o Rafael, acho que foi no sábado. Acho que foi sábado, não no passado, agora no outro. Estava tomando café com ele. E aí ele falou assim para mim, assim, ó, se a gente clamar, Deus vai responder a gente. Ele vai anunciar coisas para a gente. Que ele falou, esse versículo, ele entrou dentro do meu coração, assim, de uma maneira tão, assim, sabe, como se Deus, assim, tivesse lá no profundo, assim, Deus falando, vai buscar que eu vou falar com você. Vai buscar que eu vou falar com você. Aí eu deixei ele na cozinha e falei assim para ele assim, Rafa, espera um minuto porque agora eu preciso orar rapidinho. Aí ele falou, nossa, o que aconteceu? Eu falei, não, eu vou orar porque eu acredito que Deus está me dando o tema do que eu preciso fazer com as irmãs. Aí eu fui orar a Deus, buscar a presença do Senhor, mas e Deus veio confirmando essa palavra no meu coração. No entanto que eu coloquei assim, ó, se as irmãs, essa lembrancinha que estava na cadeira aí é das irmãs, tá? Tem 2 bis aí para as irmãs adoçarem a boca depois, tá? Aí vai estar assim, ó, Deus deseja falar com você. E Deus quer falar conosco, irmãs. Tá? Quando Deus chamou o profeta Jeremias, se as irmãs verem lá no capítulo 1 de Jeremias, Deus vai falar assim com Jeremias, né? Que Deus queria conversar com Jeremias. Deus estava chamando Jeremias para um propósito. A Bíblia não diz que Jeremias foi um profeta, mas um profeta de Deus, assim, um profeta que Deus falava, que Deus anunciava. E aí o Senhor falava com ele, assim, que Deus precisava falar com ele. Aí Deus dizia assim para ele, assim, ó, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que tu saíste da mata, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Mas é uma palavra bem assim conhecida, todo mundo já ouviu alguém ministrar a respeito dessa palavra. Eu ouvi muito quando eu comecei na minha caminhada com Deus, eu ouvi muitos irmãos pregarem sobre essa palavra. E o Senhor chama Jeremias, e o Senhor fala, Jeremias, eu já te conhecia desde o ventre, antes de você se formar eu já te conhecia. E eu já te dei uma nação, eu dei uma nação a você por profeta. E o Senhor ia usar Jeremias como profeta para a nação. Então o Senhor tinha um chamado na vida de Jeremias, como Ele tem na minha vida e na sua vida. Tem irmãs aqui que talvez já veio conhecer o Senhor de berço, já veio na caminhada cristã de berço. Tem irmãs que não. Foi um processo, talvez Deus chamou você há muitos anos, eu faço. Esse ano que vem agora, em fevereiro, vai fazer 19 anos que eu estou na presença do Senhor. Tem irmãs que têm muito mais anos do que eu em caminhada. Uma Fátima faz anos, uma Fátima caminhando com Deus, na presença do Senhor. Mas Deus te escolheu. E a Bíblia nos diz assim, quando a gente vai ler lá o Salmo 139, a gente lê lá, e o que a gente entende quando a gente lê assim, ó? Que o Senhor já nos conhecia antes de sermos formados. O Senhor já nos conhecia, o Senhor já tinha escrito uma história para nós, uma trajetória. E é tão lindo quando você pensa assim, você imagina assim, poxa, antes mesmo de formar os ossos na barriga da mãe, o Senhor já escreveu uma história, o Senhor já conhecia a minha vida, a tua vida, o que a gente ia fazer, o que a gente não ia fazer. E é lógico que o Senhor conhecendo desde lá da formação, antes de se formar tudo. Eu não quero nem entrar nesse mérito, mas porque assim eu fico assim, eu dá vontade até de chorar quando eu fico pensando assim, como que forma os ossinhos de uma criança dentro de uma mãe? Porque é uma coisa assim sobrenatural de Deus. Você pensar assim, você fala, gente, como que forma? Como que é Deus? Aí desde lá Deus escreveu uma história. Tem uma história da minha vida, na vida da Adriana, na vida da senhora Michelle, na vida da senhora Daiane. Deus escreveu uma história. Quando Deus chama Jeremias, Deus fala para ele, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia e eu já te dei por profeta entre as nações. E no decorrer da história, mas o Senhor vai falando com Jeremias, o Senhor vai usando Jeremias, o Senhor usando a vida dele para falar com o povo, Deus usa ele para falar com o povo, e assim vai. Cada um vai tomando o seu caminho, né? O povo vai tomando o caminho que acha que tem que tomar. Mas ele era um profeta, ele anunciava o que Deus mandava. Aí se a gente for olhar lá no capítulo 18 de Jeremias, irmãos, o Senhor vai falar com ele, o Senhor quer anunciar algo para Jeremias. Aí é uma palavra muito conhecida, os irmãos conhecem todas as irmãs conhecem ela, né? O vaso do oleiro.
isso que tem um vasinho aqui atrás. Um vasinho de barro. E daí o Senhor vai falar para esse Jeremias: desce a casa do oleiro. Desce a casa do oleiro. Porque o Senhor queria falar com ele. O Senhor queria mostrar algo para ele ali. Aí o Senhor fala: desce a casa do oleiro. Aí a Bíblia diz para nós que Jeremias vai à casa do oleiro. As irmãs sabem, né, irmãs, que o oleiro é aquele abençoado que faz essas coisas maravilhosas. Eu acho lindo, de barro, e vai moldando, né? Mas é tão bonito de ver o oleiro trabalhar no vaso, moldar o vaso, faz uns vasos lindos, maravilhosos. E o Senhor mostra isso para Jeremias, então vai ele fazendo o vaso, moldando o vaso. Aí de repente o vaso despedaça, né? Um barro ainda que está ainda em formação, está mole, de repente o vaso. Aí o Senhor vai falar com Jeremias ali, ele disse: Jeremias, Israel para ele, o povo era como aquele vaso, né? Que ele poderia fazer o que ele quisesse na vida daquele povo. Aí ele diz assim: não posso eu fazer conforme eu quero, mas eu posso moldar do jeito que eu quero. Poderia moldar e desmoldar a hora que o Senhor quisesse. A minha vida e a sua vida, a gente é um vaso nas mãos do Senhor. Garanto assim que se a gente for ouvir as histórias de cada irmã, assim, cada uma tem uma história, tem um processo, alguma coisa que doeu muito, que machucou, que judiou, talvez por tempo, talvez passou mais rápido, mas cada uma tem uma vivência, tem uma caminhada aí com as suas dificuldades. Nós na mão do Senhor como um vaso, o Senhor moldando do jeito que Ele quer, do jeito que Ele pretende, o que Ele tem para mim e para você. Aí Ele moldou eu e você e nos colocou aqui. Ó. Hoje nós estamos aqui, nós somos um grupo de intercessão, mulheres que foi chamada para interceder. Se você foi chamada para interceder, você é uma mulher de oração. Você é uma mulher de oração, você é uma mulher que consagra, jejua, leva uma vida com Deus corretamente, por isso que você está aqui. Você é chamada para uma intercessão. Aí você é um vaso, foi moldado, o Senhor moldou, quebrou, o Senhor moldou de novo, quebrou, o Senhor moldou de novo, aí foi indo, mas até você está aqui. Hoje você está sentado aqui como um vaso, moldado pelas mãos do Senhor. E o Senhor falou ali com Jeremias, o Senhor foi falando com Jeremias, aí vai decorrendo, irmãos, a palavra, aí o Senhor fala com Jeremias, Jeremias anuncia ao povo, às vezes o povo dá ouvido ao mesmo tempo, já não dá mais, aquela coisa toda. Aí quando chega o tempo, irmãos, Jeremias está, a Bíblia diz para nós assim, ó, que Jeremias está encerrado no pátio da guarda. Jeremias está ali preso, num momento de dificuldade, né? Num momento de dificuldade. Naquela época, os profetas passavam bastante dificuldade nessa parte, porque se prendiam mesmo, judiavam. Jeremias está lá. Aí vem a palavra do Senhor a Jeremias novamente. Aí o Senhor vai falar com Jeremias assim, ó, Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes. Tem algumas Bíblias que dizem coisas grandes e ocultas que não sabem. Quando Deus chama Jeremias, irmãos, Deus queria falar com Jeremias. Quando o Senhor fala ali para ele, Jeremias, clama, porque eu vou responder, eu vou anunciar. O Senhor queria contar algo, irmãos, coisas ocultas e escondidas, que você não sabe o que é, irmãos, é segredo. Quando alguém vai falar, eu preciso contar um segredo para você. É alguma coisa que ninguém sabe ainda. Ela está confiando em contar isso para você. Quando Deus chama Jeremias ali, Deus fala assim para Jeremias, eu vou anunciar um segredo para você, eu vou compartilhar com você aquilo que está no meu coração. Aí o Senhor vai falar com Jeremias. Aí, irmãos, quando o Senhor vai falar com Jeremias, o Senhor vai anunciar para ele as coisas grandes, maravilhosas, ocultas. Quando o Senhor colocou essa palavra, irmãs, orando a Deus, buscando ao Senhor, foi Senhor, me instrui a falar nessa palavra. E Deus dizendo assim, que Deus deseja falar com você, irmãs. Deus está te chamando para Deus anunciar algo para você. Aí quando você vai
Deus vai te anunciar algo, irmãos, você tem que estar em oração. Você tem que estar buscando, você tem que ter uma intimidade. Ninguém, irmãos, vai contar segredo para ninguém que você não converse. Você não vai pegar as irmãs que trabalham fora, de repente trabalham numa firma assim no meio de bastante gente. Você vai chegar lá no seu serviço com um monte de gente, você vai pegar qualquer pessoa que você nem conhece e às vezes não sabe nem o nome, e você vai pegar a pessoa ali e vai contar um segredo da sua vida para ela. Ou você vai pegar uma pessoa que nem é serva de Deus e nem nada, e você vai pedir uma oração para ela te ajudar em oração com algo que você está passando. Você não vai fazer isso. Para quem que você vai pedir, irmãos? Quando você vai contar um segredo, você vai pedir uma oração, você não vai pedir uma pessoa de confiança, uma pessoa que você já tem contato, que você já tem uma amizade, que você já tem um processo com ela. É com ela que você vai chegar ali e falar. A mesma coisa, chega assim, ó, eu tenho bastante contato com a Úrsula, eu preciso de compartilhar com você precisa me ajudar em relação a tal coisa. Mas eu tenho contato com a Úrsula, a gente tem amizade, com a Daiane, com a Mara, com todas as irmãs. Tem irmãs que a gente tem um contato mais de perto. Aí você vai compartilhar com a irmã que você tem um contato mais de perto. Você não vai pedir para qualquer pessoa, você não vai sair na rua e qualquer pessoa estiver passando, você fala assim, eu vim aqui contar um segredo para você. Principalmente se for da tua vida, irmãos. Em particular, algo mais profundo assim. Você vai contar para quem? Mas para quem você tem oportunidade, tem, né? E quando Deus chama Jeremias, Deus fala assim, ó, Jeremias, eu quero responder, eu quero te anunciar, eu quero falar com você. O Senhor vai falar com Jeremias por quê? Irmão, Jeremias tinha um contato com Deus. Então Deus só vai falar alguma coisa para mim e para você se a gente tiver contato com Ele. Conforme quanto mais contato, quanto mais a gente busca em oração, quanto mais a gente está pertinho de Deus, irmãos, o Senhor vai revelando mais e mais coisas dele para as nossas vidas. Mas nós temos que ter contato com Deus, intimidade com o Senhor. A oração, irmãos, é uma arma muito poderosa que nos permite ser íntimos de Deus através da oração. Porque a oração, quando a gente ora, irmãos, quando a gente busca a presença do Senhor, a gente está falando com Deus. É como se a gente estivesse conversando com um amigo, com um pastor. Você está conversando com uma pessoa. Quando você conversa com uma pessoa, você espera que a pessoa converse com você também, não é assim? Você pergunta alguma coisa, a pessoa te responde. E com Deus não é diferente. Ele também, irmãos, quando a gente fala com Ele, Ele também quer falar com a gente. Só que às vezes a gente não deixa o Senhor falar, né? Eu ouvi outro dia uma irmã falando, e ela falou assim, a gente ora e a gente já termina a nossa oração, a gente agradece e a gente sai. Só que a gente tem que parar e esperar um pouco. Porque Deus é muito educado, né? Muito educado. Porque Ele deixa você falar o que você quer primeiro, aí depois Ele vai te responder. E a hora que Ele vai nos responder, às vezes a gente já levantou e saiu. Já foi. Daí, como que Ele vai responder a gente? Ele não vai gritar com a gente para nos responder. Ele quer que a gente fique esperando Ele falar conosco. Você é uma intercessora, você intercede pela vida do próximo. Você cobre as pessoas com a tua oração. Mas o Senhor quer falar com você. E ao tempo que você está orando pelas pessoas, o Senhor, ao mesmo tempo, o Senhor quer anunciar coisas para você. No momento que a gente busca a Ele sempre vai falar alguma coisa. E o Senhor quer falar comigo, e o Senhor quer falar com você. Então, nós, quando Jeremias se prontifica a ouvir, né? Buscar e ouvir. Senhor, se o Senhor vai falar, eu quero ouvir. Irmãos, não é gostoso quando você consegue ouvir assim nitidamente, irmãos, nitidamente Deus falar com você? Eu já tive essa experiência. Eu acredito que as irmãs também já tiveram, né? É como se alguém tivesse pessoalmente, se alguém estivesse te chamando, nós assim falando, anunciando alguma coisa para você, você fala, Senhor, você entende, fala, o Senhor está falando comigo. Você escuta nitidamente a voz do Senhor falando com você. Isso não é gostoso, irmãos? Não é gratificante?
Principalmente quando você escuta, assim, que daí, quando Deus vai conversar com Jeremias e falar com Jeremias, o Senhor vai anunciar para ele as coisas que o Senhor vai fazer. O que o Senhor fala para Jeremias? Eu vou sarar esse povo, eu vou perdoar esse povo, vou fazer grandes coisas na vida desse povo. O Senhor anunciando para ele. Aí, irmãos, quando o Senhor fala assim, eu vou anunciar coisas grandes e ocultas, firmes, que você ainda não sabe, irmãos. É segredo de Deus para mim, para você, coisas que nós nem imaginamos, irmãos. A Bíblia diz que nós tem coisas que o Senhor quer anunciar para mim e para você, que nós nem imaginamos, nunca, nem passou pelo nosso pensamento, nosso coração, aquilo que Deus tem reservado para mim e para você. E quando o Senhor nos chama para esse momento de podermos estar aqui junto, a gente já orou, a gente já buscou, a gente já fez tantas coisas. Eu acredito que as irmãs teriam uma semana em oração, uma semana no seu propósito, nos seus momentos. Aí chegou o momento da gente estar aqui toda semana, a gente falou uma fortaleza juntas, e Deus querendo anunciar no coração de cada um aquilo que o Senhor tem. O Senhor chamou Jeremias como um profeta que ia anunciar as coisas do Senhor. Irmãos, ele não ia anunciar coisas boas. Por vários momentos assim, o Senhor falava com ele, o anúncio dele diante do povo era palavra de correção, era palavra difícil, palavra dura, as pessoas não queriam ouvir. Mas o Senhor chamou ele como um profeta. Ele tinha que falar aquilo que o Senhor queria que ele falasse. E às vezes na minha vida e na sua vida é assim. Nós temos que andar conforme o Senhor quer que a gente ande. Fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E quando o Senhor chama, mas quando alguém chamar você, por exemplo, assim, alguém quer falar alguma coisa para você e diz assim, por exemplo, eu vou falar assim com a irmã Lúcia, no final do culto eu preciso conversar com você. Mas automaticamente é da gente isso daí. Eu acredito que é mais de mulher, né? Porque o homem é mais desligado, né? Por várias coisas. Eu acredito que vem mais da gente mulher. O que a gente vai fazer, irmã? Você não fica ansiosa? Porque eu fico. O que você está que a irmã precisa falar comigo? E eu, às vezes, eu tenho muito assim, quando alguém fala assim para mim, irmã Rosana, eu precisava falar com você depois. Aí eu fico sempre pensativa, assim, será que está acontecendo alguma coisa que a irmã precisa de ajuda? Essa preocupação vem muito ao meu coração. E algumas vezes, as pessoas, quando elas falam assim para mim, algumas vezes, realmente, a irmã está precisando de alguma coisa. É uma coisa que já vem no meu coração. Nossa, será que a irmã está precisando de alguma coisa? Porque a gente já pensa, o que será que ela vai falar para mim? E você não fica? Se for no começo do culto, então, irmã, você fica o culto inteiro sempre pensando, no final, preciso falar com a irmã porque ela quer falar comigo. Não é assim, irmãs? Geralmente é assim que a gente faz. Aí, irmãos, o que a gente faz quando a irmã chamou e falou para você, depois do culto eu preciso falar com você. Daí você terminou o culto, você está conversando, aí eu falo para as irmãs que tem culto que eu não consigo nem despedir das irmãs, porque às vezes uma vem conversar, outra vem conversar, você não consegue falar. Aí você está no culto, terminou o culto, um conversa aqui, o outro chama ali, o outro chama, daí daqui a pouco a Úrsula fala assim para minha irmã, Rosana, eu preciso falar com você. Aí o que você vai falar para ela? Já estou indo. Opa, vamos lá. Né? Aí, quando o Senhor fala isso para você, irmãs, quando o Senhor chama assim você, irmã Mara, preciso falar com você. Você vai deixar para depois, irmãs? Ah, não, depois eu falo com você, Senhor. Depois o Senhor fala, depois eu vejo. Você vai deixar para depois, irmãs? Automaticamente, o que você vai falar se Deus falar assim para você hoje, assim, irmã Fátima, quero falar com você. O que você vai falar para o Senhor? Mas eu digo assim, Senhor, fale comigo, estou te ouvindo. Porque, irmãos, não tem como você não querer ouvir a voz de Deus. Por mais assim, irmãos, que o Senhor vai te repreender por qualquer coisa, irmãos. Não tem como você não ouvir a voz do Todo-Poderoso, irmãos, daquele que te formou, te criou, te deu uma família, te fez essa pessoa maravilhosa que você é hoje. Automaticamente você vai falar, eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Estou te ouvindo. O profeta Isaías não disse, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Faz o que o Senhor quiser da minha vida, estou aqui. E a mesma coisa, irmãos.
Porque se a gente fica ansioso para a gente ouvir o que o irmão ou a irmã tem para nos falar, e quando é o pastor que fala, então, preciso falar com você depois do culto. Aí você já fica com aquele, será que eu fiz alguma coisa? Será que ele quer alguma coisa? Será que você já fica com aquele pensamento? Mas depois do culto que você vai fazer, pastor, estou aqui, ó, o senhor pode falar. Não é assim? E o Senhor é meu Senhor, irmãos, não pode ser diferente. Quando Ele falar assim para você, ó, preciso falar com você. Aí, irmãos, corre. Dá um jeitinho ali, ó. Se você está trabalhando, você fica em espírito ali, ó. Senhor, fala. Quero te ouvir, estou aqui, preciso te ouvir. E deixa o Senhor falar, irmãos. Porque o Senhor quer anunciar para mim e para você coisas ocultas, firmes, coisas que nós não sabemos ainda. Nós somos um grupo de irmãs que estamos intercedendo. Um grupo de mulheres, nós não temos, o grupo de intercessão pode ser para homem ou para mulher, mas nós não temos irmãos, nós estamos só mulheres. Então nós falamos todas a mesma língua. E o Senhor quer anunciar para cada uma de nós coisas ocultas, escondidas. E o que Ele falar comigo, irmãs, no particular, Ele não vai falar com a sua irmã Michele. É diferente. Ele vai falar comigo, Ele vai falar com a irmã Denilza. São diferentes, porque cada um, irmãos, o Senhor fala algo em especial. À medida que você, irmãos, clamar e buscar Ele. Porque Ele diz assim para Jeremias: clama a mim. Clama, ora, busca a mim. Eu vou responder. Vou responder, vou anunciar. Eu vou falar com você. Então o Senhor quer falar comigo e com você, Deus. À medida conforme nós nos colocamos na intensidade de buscar a presença dEle. Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você. E quando você ouvir, irmãs, eu tenho certeza, irmãs, que não foi em vão que Deus me deu essa palavra. Eu tenho certeza sim que Deus vai chamar alguém, o Senhor vai falar, quero falar com você. Irmãs, vai para o seu joelho, lá para o seu cantinho, vai para você ouvir o que o Senhor quer anunciar na tua vida, porque o Senhor quer anunciar alguma coisa para nós, irmãs. Eu tenho certeza disso, que Ele quer falar. Não sei se é comigo, não sei se concordo com quem está, mas o Senhor quer anunciar alguma coisa, irmãos, para nós. E é referente ao nosso trabalho, ao nosso grupo. E se o Senhor quer falar, irmãos, a gente deixa o Senhor falar. E o que o Senhor quiser, irmãos, instruir por nós, o que o Senhor quiser nos corrigir, nos colocar, o Senhor vai fazer conforme a vontade dEle e o querer dEle. Irmãos, deixa eu só ver aqui. Invocar o nome do Senhor, irmãos, nos faz ser dependentes de Deus. Buscar o Senhor nos faz olharmos e saber que é Ele que comanda a nossa vida. Nós não fazemos nada sem Ele. É Ele que conduz tudo. É Ele que direciona tudo. É Ele que responde tudo. Quando nós queremos uma resposta de Deus para alguma coisa na nossa vida, seja ela material, o que for, a gente não quer que o Senhor responda. Mas, Senhor, fala comigo, através da palavra, usa alguém, responde a minha oração. E o Senhor nos faz entender, Senhor, nós nem sempre o Senhor vai responder conforme aquilo que a gente quer, tá? Nem sempre. Eu sou prova disso, eu sei que nem sempre o Senhor vai responder dessa forma. Ele vai trabalhar da maneira dele. Só que quando chega, irmãos, lá no final do caminho, assim, você entende que tinha um propósito. Foi para isso que aconteceu tudo isso. Então o Senhor sabe o meio dele trabalhar. Mas Ele vai nos responder. Então, à medida que nós buscamos, invocamos, isso nos ensina a ser dependente dEle, que nós precisamos dEle, que nós necessitamos do perdão dEle a todo momento, que nós necessitamos da presença dEle a todo momento, do direcionamento dEle. Nós dependemos, literalmente, de Deus. Nós somos intercessoras e nós dependemos dEle. Porque enquanto nós oramos pelos outros, nós dependemos que Ele cuida de nós. E é Ele que cuida da minha vida e da sua vida. E para nós, irmãos, é bem interessante, mas para nós ouvir
a voz de Deus, irmãos. Nós precisamos diminuir o volume do mundo. Porque senão a gente não vai conseguir ouvir, irmãos, o Senhor falar. Então fique gravado assim, irmãos, para você ouvir a voz de Deus. A gente precisa diminuir o volume do mundo. O volume do mundo ele não pode estar mais alto do que aquilo que Deus precisa falar comigo e com você. Nós diminuímos o volume do mundo e o Senhor fala comigo e com você. Amém, irmãs? Eu não vou encerrar por aqui, mas eu falei aquilo que o Senhor queria, que eu anotei aqui, aquilo que o Espírito Santo falou comigo, buscando a aliança. E o Senhor vai anunciar alguma coisa para alguém, mas eu não sei, mas o Senhor vai anunciar algo na vida de alguém. E seja aquilo que Deus anunciar, de repente o anúncio do Senhor é só para você, diz respeito à sua vida em particular. Guarda para você e faz o que Deus quer. Se for para você passar, passe. Passe, porque o Senhor vai trabalhar na minha vida, na vida das irmãs também, na nossa vida em particular. Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém. E esse papelzinho que a irmã Úrsula deu para as irmãs, pegam esse papelzinho na mão das irmãs, tá? Vocês estão por aqui já. Pega esse papelzinho na mão